Existe um ciclo que eu apresento aqui, né, nesse gráfico, que é um ciclo de inovação. Depois eu posso passar as referências bibliográficas de toda essa literatura. Mas um ciclo de comunicação política e como se dá a inovação na comunicação política, para que a gente entenda. Sempre tem um processo de inovação que tem a ver com experimentação. A gente tem uma ordem de comunicação estabelecida, ou uma tecnologia consolidada. Aí vem uma nova inovação tecnológica, por exemplo, o surgimento da internet, que abre uma possibilidade para diversos inovadores no uso, novos protocolos de uso dessa tecnologia e da aplicação no mundo da política. E aí vem justamente o que fizeram com o Facebook, inicialmente Obama com o Facebook e com o Twitter, e antes dele Bush com todo o tema da página de internet, que antes era algo que foi a grande inovação do Bush em 2004, depois vem o Obama em 2008 com as redes sociais, e depois vem o Bush, o Trump também com o Twitter, com as redes sociais, de maneira muito mais refinada. Então, o que existe de primeiro é, você precisa da tecnologia, é óbvio, né? Se não existe internet, não dá para mandar mensagens, e não dá para ter redes sociais, mas isso, que exista a tecnologia não significa que vai existir um uso dela. Para que essa tecnologia passe a ser usada no mundo político, é necessário esses elementos que eu já mencionei, que tem que ser barata e tem que ser acessada por muita gente. Porque qualquer eleição é um número alto de pessoas que tem que ser alcançada para dar rendimento político àquela mensagem política. Então, o que acontece? E sempre tem alguns inovadores. Algum candidato meio maluco lá que vai e resolve arriscar mais e adotar uma nova solução de tecnologia, como por exemplo foi o caso do Obama. O Obama não era o preferido, era a Hillary Clinton. Ele tinha toda a chance para perder. Ou ele inovava, ou ele não entrava no jogo, porque todo o aparato do partido favorecia a Hillary Clinton. O Trump é a mesma coisa. Então, eles são grandes inovadores, porque eles tinham que arriscar, usando novas metodologias de comunicação e novas tecnologias, para mobilizar um eleitorado que até então não estava mobilizado, que favoreceram, em primeiro lugar, que eles ganhassem as primárias e depois que eles ganhassem a eleição. Então, por exemplo, inclusive na ciência política, o paradigma de análise do voto jovem era de um voto desmobilizado, de um voto de pouco interesse, com baixa participação nos Estados Unidos e na Europa. Quando vem o Obama, esse paradigma cambia. Por quê? Porque o que ele faz através do uso dessas novas tecnologias, ele incorpora uma série de pessoas ao processo político. Ele incorpora os jovens que estavam... Então, todo esse grupo da população que era considerado fora, não estava nos percentuais e nos cálculos estatísticos de modelo e tal, ele vem e incorpora esse grupo de pessoas e ninguém entendia o que estava acontecendo. Ninguém. Porque não tinha. Os modelos estavam prevendo pessoas de um certo perfil social, uma certa raça, um certo nível de escolaridade, e aí vem um montão de gente que estava fora e eles colocam dentro. Eu volto aqui para um tema nietzscheano. Nietzsche já falou sobre isso, que o político é o grande empresário, né? O político e o empresário é o grande inovador. Eles têm que ter uma capacidade de criação e invenção de um processo que globalize uma certa totalidade, que gere um determinado resultado, ou um determinado impacto sobre a sociedade. Pode ser fazer pão, ou pode ser criar um modelo de comunicação política que eleja o candidato. Então, a arte da política também tem a ver com essa de resolver problemas que não são fáceis de resolver, né? Então, a habilidade política tem a ver com abrir espaços. Então, eu acho que também é por isso que todos estamos aqui e acreditamos na política, né? Que é uma maneira de achar problemas para problemas difíceis, soluções para problemas difíceis, né? Uma vez que existe isso e que temos a nova tecnologia e os iniciadores, os inovadores, aí todo mundo começa a copiar, né? Aí se difunde, aí tem um processo de
difusão, e todo mundo vai, eu quero fazer a mesma coisa que fez Obama, eu quero fazer a mesma coisa que fez o Bolsonaro. Então, a adoção do WhatsApp vai ser, todo mundo vai comprar número do WhatsApp, a menos que o TSE proíba. Então, vai ter aí uma série de... E alguns vão tentar outras alternativas. Vai sempre esse modelo. Isso gera um novo status quo. Um novo status quo no qual a nova tecnologia se consolida e a vantagem cooperativa que o Bolsonaro teve já desaparece. Porque todo mundo já conhece a tecnologia. Todo mundo já conhece não só a tecnologia, mas a forma de discurso, a vantagem da criação de memes e da polemização para a criação de certos consensos e uma afinidade com a campanha, etc. Isso gera um novo status quo. E assim o ciclo vai indefinidamente. Isso do ponto de vista da tecnologia como um todo. Também existe um outro elemento que é o aspecto colaborativo. E aqui, esse segundo slide, ele mapeia a estrutura de empresas que foram criadas por assessores e que estavam vinculadas a cada uma das campanhas do Partido Democrata. Tem outro que está mais completo, que tem tanto democrata como republicano, e que, como todas as campanhas, tinham uma estrutura de divisão de trabalho e de especialização, uma criação de uma economia paralela às campanhas. Como nos Estados Unidos as campanhas políticas movem bilhões de dólares, isso gera a criação de infraestruturas dentro do partido. A maioria dessas empresas foram criadas dentro dos partidos para organizar, estruturar o tratamento da análise estratégica, informação e prestação de serviços aos candidatos. O interessante, por exemplo, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, os dois partidos, eles têm grandes empresas de dados que fornecem dados para análise estratégica de assessores para candidaturas em todos os níveis de governo nos Estados Unidos. E eles fornecem esses dados com base em sistema de serviço. Você me compra uma subscrição para a candidatura, me paga com os recursos que você conseguiu para a sua candidatura, e com isso eu alimento o sistema e gero, fortaleço o sistema de análise. Então eles criam grandes empresas que estão relacionadas com essas campanhas, o que é uma forte infraestrutura dentro dos partidos de assessoria e potencialização das campanhas. Ou seja, existe um investimento estratégico por parte dos partidos para a criação dessas infraestruturas em colaboração com parte do setor privado, nessa coisa de criação de repositórios de dados, análise, etc. Ideologia. Agora eu vou mudar um pouco de assunto. A tecnologia tem esse caráter, mas a tecnologia vazia. Aqui eu falei até agora do termo da tecnologia sem tanto democrata como republicano. Eles fazem diferente? Não, eles fazem igualzinho. Ou seja, é um processo que vai além de uma posição específica do espectro político. A diferença é que eles sempre estão tentando inovar na estrutura dos partidos para oferecer essas soluções tecnológicas. E existe inclusive um texto muito interessante de um autor chamado Daniel Kreiss, que ele fala que os partidos só mudam a sua estrutura interna quando eles deixam de ganhar uma eleição que eles tinham certeza que eles iam ganhar. Por exemplo, o PSDB vai ter que mudar agora, provavelmente, porque eles achavam que iam ganhar e alguma coisa aconteceu de errado aí. Por exemplo, eu estou fazendo uma analogia muito livre aqui, mas quando acontece esse tipo de transformação, dá essa sacudida no sistema político, os partidos mudam. Os partidos são obrigados a buscar novas soluções e eles vão buscar no outro que ganhou. Então, a gente pode esperar aqui um realinhamento, uma busca de soluções tecnológicas também muito importante para os partidos. Agora eu quero passar para um outro lado mais específico, que é a aplicação dessas mesmas tecnologias, mas para analisar a ideologia. Então, essas duas frases eu já escutei muito quando eu estava escrevendo o texto, discutindo o texto. É que no Brasil não existe ideologia, no Brasil a ideologia não influencia o voto.
Então, o que eu vou tentar aqui é convencer vocês de que sim, que existe ideologia no Brasil, que a ideologia faz sentido, existe ideologia e influencia o voto. Esse mapazinho aqui é um mapa, são 3 mapas da cidade de São Paulo. O primeiro, eu projetei a ideologia no município de São Paulo, da direita em azul. As zonas de azul mais escuro são mais à direita. E as zonas de azul mais claro são menos à direita. Porque o eleitorado brasileiro que a gente encontrou nesse estudo, é um estudo sobre a ideologia municipal, é que a ideologia do brasileiro médio está no centro-direita. Varia de grau, mas está no centro-direita. Já vou mostrar um gráfico sobre isso. E aqui são as zonas, os setores censitários, onde tem mais ou menos direita. O segundo gráfico é um gráfico de 2 variáveis, na verdade. É o gráfico do Bolsonaro, do voto do Bolsonaro, onde o Bolsonaro tem mais voto ou menos voto, e onde está mais à direita ou menos à direita. As áreas em vermelho foram onde o Bolsonaro teve muito voto em cima da média, e também são áreas onde a direita está em cima da média. E as áreas em azul são onde o Bolsonaro teve menos voto e a direita estava abaixo da média. Ou seja, são áreas onde mais periféricas, onde o voto é mais tradicionalmente dado ao PT, né? E a gente vê claramente que há uma afinidade aí entre as áreas que tradicionalmente votavam no PSDB, passaram a votar o Bolsonaro, isso é primeiro turno, tá? E a ideologia de direita. E o voto do Haddad é justamente o contrário. O verde e o amarelo são onde está um, não está o outro. Então, a gente vê claramente que menos em alguns lugares, que aí você tem um azul e um vermelho, mas isso fogem ao padrão, né? A gente vê que existe uma relação clara entre voto e ideologia. Eu estou medindo a ideologia aqui com voto ao legislativo e aqui eu estou comparando com o executivo. Então, são universos separados, momentos separados, etc. Então, a gente pode ver que existe uma relação clara entre ideologia e voto. E com esse tipo de análise, aplicação, por exemplo, o que eu uso aqui são muitos dados censitários, dados do TSE, e aplico isso com tecnologias para encontrar alguma coisa que é tão difícil como qual é a ideologia do meu quarteirão, do meu setor censitário. As pessoas que votam aí são mais de direita ou mais de esquerda? São extrema direita, são extrema esquerda? Até que ponto? Qual é o nível que chega? Então a gente pode chegar até níveis como esses, que são o setor censitário, e ver que existe uma afinidade. O interessante é que, se a gente olha o mapa do Ciro Gomes, no primeiro turno, aqui em São Paulo, é igual ao mapa do Bolsonaro. O do Amoedo é igual ao do mapa do Bolsonaro. O do Alckmin foi igual ao do mapa do Bolsonaro. O do Meirelles foi igual ao mapa do Bolsonaro. Ou seja, todos esses candidatos que estão no centro, desde o centro-esquerda um pouquinho até o centro-direita, estavam disputando votos com o Bolsonaro, que era o mesmo eleitor dessa área, enquanto que o PT manteve os seus votos nas áreas periféricas de São Paulo. E o interessante é, se a gente analisa a transferência dos votos, a gente vê aqui do voto foi de quem para quem. E teve toda aquela discussão no primeiro, antes na campanha, porque se o PT não desistia da campanha para apoiar o Ciro, porque o Ciro tinha capacidade ou não tinha capacidade de roubar votos do Bolsonaro, e a gente vê que realmente o Ciro, a transferência de votos, realmente o Ciro, né, que está em verde ali em cima, a maior parte dos votos do Ciro foi para o Haddad no segundo turno. Enquanto que todos os outros se dividiu, muitos foram para a abstenção, para o voto nulo, ou foram diretamente para o Bolsonaro, né? Amoedo, Alckmin, etc. Então a gente tem uma situação aqui interessante de informação que a gente pode, obviamente a gente não sabe qual é a transferência, isso é uma estimação a partir de métodos estatísticos, mas que nos lugares onde o Ciro foi votado no primeiro turno bastante, a gente compara com os dados do segundo turno, foi onde o Haddad cresceu mais. Essa é a lógica por trás dessa estimação. Então vemos que realmente talvez uma aliança entre Ciro e PT tivesse sido mais produtiva politicamente para a esquerda, por exemplo, né? Então, bom, acho que eu espero ter feito o caso da ideologia, de se importa ou não.
E aqui esse foi o resultado que a gente conseguiu ver no nosso estudo. E essa posição, a linha negra, é a posição média dos municípios brasileiros enquanto a ideologia. A gente marcou aqui entre centro e centro-direita, porque nunca passa do centro-direita. O eleitorado brasileiro sempre está no centro-direita. E vemos que em 94, com Itamar, a primeira eleição do Fernando Henrique, para 96 há um aumento, um deslocamento para a direita do eleitorado e dos municípios de maneira geral. Esse deslocamento é muito produto de que em 95 o Fernando Henrique e o PSDB, de maneira geral, fez esse deslocamento, foi para mais para a direita, fez a coalizão com o DEM, com o PFL na época, né? E isso levou o partido mais para a direita, numa coalizão de direita, para a formação de governo. E a gente sabe, desde Vítor Nunes Leal, que tem um aspecto muito forte de quem controla o governo, tem um poder de atração, uma força gravitacional muito forte sobre outros segmentos, outros níveis de governo. Então atrai, essa força gravitacional explica, por exemplo, primeiro essa guinada à direita, depois a perda de aprovação do Fernando Henrique também vê que levemente vai caindo, aí quando chega o Lula é uma descida, né? Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chega 2010, que foi quando o Lula elege a Dilma, o ponto mais ao centro que está o eleitorado brasileiro. Foi aí a máxima influência que o PT teve. Lula com 87% de aprovação, a Dilma ganha a eleição, mas a gente vê que em 2012, antes de 2013, eu sempre insisto nisso, o efeito Lula acaba. E esse namoro PT-Lula com o eleitorado já começa a ver um divórcio aí. Não é um divórcio completo, a gente sabe, mas começa a ver já uma dissociação entre o eleitorado e muda a tendência. Ou seja, o eleitorado que apoiou o Lula até então já passa a votar mais. O efeito que o PT teve sobre o eleitorado de maneira agregada, a presidência do PT teve, diminui e se inverte. A gente vê 2012 mais à direita e vemos que sempre as eleições municipais são mais à direita que as eleições federais, né, e estaduais. Então a gente vê que nos municípios as eleições são mais conservadoras que as eleições nacionais. Isso é importante porque se a gente for tentar projetar algum cenário para o ano que vem, eu diria que a gente vai aumentar uma tendência, a gente vai continuar nessa tendência ascendente da direita. O espaço da direita está aumentando. Isso não significa que a gente vai se converter num país de centro de extrema direita, não é a coisa, mais a linha média dos municípios vai aumentar, mais forças de direita vão aumentar a sua participação em termos de eleição de vereadores, vão ganhar mais prefeituras, etc. Isso seria uma projeção a partir dessa tendência que a gente vê que muda em 2010, 2012 na realidade, e segue até hoje, né?